Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este, que é o 14º domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá em Ezequiel, no capítulo 2, versículos de 2 a 5, que nos diz assim: Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Amados irmãos e irmãs, vamos tentar então entender esse texto. Eu sempre costumo dizer aqui no canal que muitos textos do Antigo Testamento, até porque os nossos estudos geralmente se voltam muito para o Novo, eles são cheios de dúvidas, muita gente mal entende o que está acontecendo. E aí, para isso, eu preciso começar a te contar alguns detalhes importantes, né? Em primeiro lugar, que Ezequiel, ele era um sacerdote, ou filho de sacerdote. O nome dele quer dizer Deus te queira tornar forte. E ele pertence ao grupo dos judeus que acabaram sendo exilados para a Babilônia, ali por volta do ano 597 a.C., no chamado primeiro exílio babilônico, que foi quando o Império Babilônico invadiu a região de Jerusalém e levou a família real, a elite política e também intelectual daquele tempo. E Ezequiel ele foi junto com esse povo. Então você vai ver agora um profeta que fala diante de um contexto do exílio. Uma outra coisa que é interessante é você saber que ele começa a sua vocação profética no 5º ano em que já está exilado. Então, de novo, o texto remonta a alguém que já está vivendo esse período do exílio ali. E aí é interessante, se você conseguir ter a oportunidade de ler o capítulo 1, você vai perceber que nesse texto do capítulo 1 é falado, por exemplo, de um carro que vai levar a glória de Deus de Jerusalém até a Babilônia. Porque, na verdade, a grande compreensão teológica que o povo daquele tempo tinha era de que a presença de Deus era uma presença fixa, que ficava apenas em um lugar. Então, todo mundo precisava ir até Jerusalém, para o templo de Jerusalém, para então ter um encontro com Deus. Não tinha-se uma compreensão de um Deus que habita em todo lugar, de um Deus que pudesse tirar ali o seu ponto fixo, o seu local central para um outro ambiente. Mas agora o profeta acaba falando de um Deus que vai se mover até a Babilônia. Então já vemos aqui um avanço dentro da teologia existente do povo daquele tempo. Ora, mas já que eu dei um certo contexto a vocês aqui, vamos voltar para o texto. Então, primeira coisa é dizer o seguinte: depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Se Ezequiel não estava de pé, ele foi colocado de pé. E quem é que o colocou de pé? O Espírito de Deus. Precisamos colocar na nossa cabeça que quem nos ergue, que quem nos prepara para a missão, não é meu poder intelectual, não é a minha inteligência, não é apenas a minha mera disponibilidade ou mera vontade. Mas acima de tudo é a graça de Deus que nos alcança. É a graça de Deus que nos põe em pé. E foi isso que mais ou menos Ezequiel foi entendendo, né? E aí ele diz que escuta ele falar dizendo o seguinte: Filho do homem. Ora, a expressão filho do homem é usada por Jesus para se referir a ele mesmo. O profeta Daniel fala de um tal de um filho do homem, que seria alguém especial, depois a gente vai entendendo no Novo Testamento, que se referiria então ao Messias. Mas aqui não é esse contexto não, tá bom? Filho do homem nesse caso quer dizer o seguinte: você aí que é filho de Deus, né? Sempre tem uma característica mais ou menos de humildade, tá bom? De pequenez da humanidade comparado a Deus, ao ponto de que eu nem chamo você pelo nome, mas apenas de filho de alguém. E aí Deus diz o seguinte para ele, né? Eu te envio aos israelitas. Importante. É Deus que envia. Então o profeta ele começa por causa do envio de Deus. É o poder de Deus que envia o profeta. E ele chama o povo de israelitas, casa de Israel. Usar essa expressão era no sentido de dizer assim para o povo: vocês são eleitos, vocês têm um título importante. Então é engraçado perceber que por um lado Deus faz isso, mas por outro ele chama eles de nação de rebeldes. E por que nação de rebeldes? Ora, sempre foi compreendido pelo povo de Deus que o fato deles irem para o exílio é porque eles se afastaram da vontade de Deus.
Então Deus chama aquele povo de rebelde porque, infelizmente, embora eles sejam uma nação eleita, uma raça eleita, ao ponto de serem chamados de casa de Israel, por outro lado, eles não cumprem a vontade de Deus de modo pleno. Então Deus os chama de rebeldes, pessoas que não cumprem a vontade dele. E aí ele até fala, né, que acabaram se afastando. Já dou uma sugestão para você que vai fazer alguma reflexão nesse final de semana. Você pode, inclusive, se desejar, fazer toda uma reflexão sobre a nossa rebeldia humana, né? Quando o homem se rebela diante de Deus. Quando nós, seres humanos, infelizmente, não escutamos. Deus nos elege pelo batismo, mas nós não escutamos a voz dele. Mas eu quero deixar claro que o foco da liturgia deste domingo não é isso ainda. Se você vê o Evangelho, inclusive o vídeo em Evaluar essa semana, o Evangelho vai falar, né, das dificuldades que o exercício profético de Jesus enfrentou. Então, se você quer fazer uma perfeita ligação com o Evangelho, a melhor ligação é você falar sobre as dificuldades de ser profeta, né? Podemos pensar, inclusive, aqui, a dificuldade de deixar o Espírito de Deus te guiar, a dificuldade de ser humilde, por isso a expressão filho do homem, a dificuldade de compreender para onde Deus nos envia e também a dificuldade de ser enviado para lugares rebeldes, para corações fechados, para corações duros. E é isso, inclusive, que é falado no versículo 4, né? A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra eu vou enviar, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. O profeta não fala em nome de si mesmo, ele fala em nome de Deus. Isso é muito importante, né? Todos nós somos chamados pelo batismo a sermos reis, profetas e sacerdotes. O Concílio Vaticano II deixa isso muito claro, né? E o nosso chamado a ser profeta é um chamado a anunciar e a também denunciar. A anunciar a vontade de Deus, mas em contrapartida também denunciar as injustiças. Mas tudo isso eu não falo por mim mesmo, pela minha vontade, mas eu falo ancorado na vontade de Deus. E é isso que a gente acaba vendo aqui. O profeta não fala em nome de si mesmo, mas ele fala em nome de Deus. E depois o texto ainda fala, né? Quer te escutem, quer não te escutem, porque são rebeldes, eles vão ficar sabendo que houve um profeta. Então talvez aquele povo tenha o coração fechado, mas uma hora ou outra eles vão um dia reconhecer, nossa, tínhamos um profeta, mas infelizmente a gente não abriu o coração para acolher o que o profeta falava. Então, quais são as pistas de reflexão que eu sugiro a você, especialmente para quem é padre, quem é leigo, que vai utilizar esse texto para fazer uma homilia, uma reflexão esse final de semana? Já dei algumas pistas e vou dar algumas outras aqui ainda, né? Veja que o povo é rebelde, o povo então é um grande obstáculo para o exercício profético de Ezequiel, mas Deus nunca manda com que Ezequiel pare. Não são as dificuldades que podem fazer com que você escolha se vai continuar ou não. Quem deve te fazer continuar é saber que Deus te enviou. Isso aqui já é um elemento que a gente pode também trazer, tá certo? Outra coisa é fazermos uma reflexão sobre em nome de quem temos falado. Eu falo em nome de mim mesmo, através da minha ótica de vida, ou eu falo através da ótica de Deus? Quando eu falo através da ótica de Deus, eu olho para o mundo presente e busco falar conforme o pensar de Deus, conforme o agir de Deus. E a gente também precisa ter isso em nossa mente, tá bom? E por fim, eu acho que é interessante a gente refletir sobre os profetas que existem também no nosso meio hoje. Temos profetas, temos pessoas que falam em nome de Deus. E às vezes a palavra profética nos incomoda, né? Porque a profecia, ela quer nos tirar do nosso comodismo. Eu quero fazer você refletir. Quantos profetas existem hoje que muitas vezes a gente não escuta? Às vezes é um irmão nosso, né? Que nos fala algo, que nos exorta e a gente diz, eu não quero escutar fulano não, porque ele pensa diferente de mim. Não pense por aí. A gente precisa buscar observar os sinais dos tempos, né? O Vaticano II também falava muito disso. Observar os sinais dos tempos e ver o que Deus nos fala diante dos acontecimentos e diante da vida do irmão. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!